nova temporada do De Papo com a Drica 2025. Eu não sei vocês, mas eu estou muito animada para esse recomeço e essas novas gravações que começam hoje. Se você está chegando, já se inscreve aí, tanto no YouTube como no Spotify. Ativa as notificações para não perder nada, porque hoje eu estou recebendo muitos convidados especiais e eu quero a sua opinião aqui. Escreve da onde você está falando e qual a sua expectativa para esses episódios de hoje. Para a gente começar nesse primeiro podcast, essa reestreia, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho respeito e que a gente se conectou de uma forma incrível, que a gente vai contar um pouquinho aqui. Mas apresentando esse meu convidado, ele é natural de Santos. Ele veio do tênis e conquistou seu primeiro ponto na AP com 17 anos, começou a jogar beach tênis profissionalmente há mais de 8 anos e desde então tem tido uma trajetória muito vitoriosa. Foi convocado para a seleção pan-americana em 2021, 2022 e 2023. E em 2023 também foi convocado para a Copa do Mundo de Beach Tênis, onde se sagrou campeão. Hoje está no top 10 melhores atletas do mundo, no ranking da ITF, e tem sido um agente de transformação, inspirando, influenciando e impactando vidas através da palavra de Deus por meio do esporte. Alan Oliveira, seja bem-vindo. Bom, fala galera, quero agradecer a Drica por essa grande oportunidade. Finalmente, estamos aqui reunidos, depois de anos de tentativas, mas... Não, anos não, né? Um ano, vai. Anos? Tá, vai. Pra mim faz muito tempo, então. E tudo no tempo certo, é um prazer, uma honra estar aqui com você. E a todos aí atrás da telinha. Um beijo aí, obrigado pelo carinho. Isso aí, Alan, vamos começar contando o seu testemunho, né? As pessoas aqui, muitos não te conhecem, mas falei um pouquinho da sua jornada aqui do esporte, mas conta pra gente como é que foi a tua virada de chave, você saindo do tênis, indo pro beach tênis. Eu sei também que foi na mesma época da sua conversão. Conta pra gente. Como sempre, até os dias atuais, né? A minha vida é uma loucura. Tudo que eu planejo sai conforme o não planejado, mas Deus sempre tem o melhor para minha vida. E base bíblica que assim rema na minha vida é 1 Coríntios 2:9, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração do homem, são os planos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O beach tênis nunca foi uma prioridade na minha vida, mas acredito que foi uma prioridade de Deus para mim. E eu gosto de sempre basear a minha vida com o Senhor através do beach tênis, porque na mesma época que eu me converti, como a Drica falou, foi a época que eu migrei pro beach tênis. Não vim de um lar cristão. Eu comecei minha carreira como atleta no tênis bem tarde. Só que eu sempre fui um cara bem competitivo, que não gostava de perder. E aí eu sempre competi em vários esportes, tênis de mesa, natação, jogava futebol de salão. Aí depois, quando eu perdi para um amigo do meu pai, foi quando eu comecei a jogar tênis. E aí eu cheguei a pontuar na ATP com uns 17 anos. Aí eu tinha começado a jogar com 14, 13. Foi quando eu comecei a morar fora da minha cidade natal, Santos. Cheguei a morar na Argentina, cheguei a morar em São José dos Campos. Mas em Ribeirão Preto foi onde aconteceu essa mudança de chave na minha vida. Onde eu conheci a melhor pessoa que eu podia conhecer na minha vida, que foi Jesus. Amém. Onde eu, competindo por lá, meu ex-treinador era cristão, a minha ex-namorada também, e eles foram instrumentos de Deus na época para me aproximar dele. Lembro que eu estava em casa ali, em Santos, e falei que eu estava muito feliz, competindo e tudo mais, estava começando a pontuar uma sequência na ATP e eu lembro que meus pais viraram pra mim e falaram: filho, agora a gente não tem mais condição de continuar bancando, porque É um esporte caro, né? No tênis é muito, muito, muito caro. E ali me frustrou bastante e no mesmo quarto eu falei que Deus não existia. Uau! E naquele mesmo ano Deus se mostrou presente na minha vida, porque ao retornar pra Ribeirão Preto para pegar minhas coisas, o meu antigo treinador na época, ele falou pra mim: não, deixa o Alan aqui, eu gosto dele perto. E com uma maturidade que eu desenvolvi ao longo da vida cristã, eu entendi que foi o Espírito Santo me constrangendo naquela época. E aí eu falava: não, eu preciso agora me redimir. Eu preciso consertar as coisas, falar que
Lembro da minha mãe chorando, meu pai muito triste, porque apesar de eles não terem uma fé cristã, evangélica forte, assim como a nossa, eles criam em Deus, né? E eu lembro que isso machucou bastante o coração deles e isso me magoou também, e eu queria me redimir. Então foi quando eu comecei a ir atrás de Jesus. Comecei a perguntar sobre, e aí foi quando eu fui numa igreja lá em Ribeirão Preto e eu fiz a oração do apelo, aceitei Jesus, e foi engraçado, porque eu não entendia nada, e aí eu lembrei do pastor, na hora da oração do apelo, começou a orar em línguas, eu falei, nossa, que irado, o que é isso? Aí eu cheguei pro meu treinador e falei... Você já saiu orando em línguas Não, no dia? não, ia ser... Aí eu perguntei pro meu treinador e ele falou, cara, glória a Deus, eu não entendi. Aí fui pra uma reunião na casa junto com ele e ele falou que eu tinha sido usado por Deus para uma resposta de oração porque ele ia ter que trazer na palavra naquele dia, que falava justamente sobre uns dons do Espírito, de línguas dos anjos. Aí eu falei, uau. E desde então, aí eu lembro de ter aceitado Jesus. Uma semana depois eu rompi todos os ligamentos do meu tornozelo. Bem legal, né? Maravilhoso, começamos. E aí eu voltei para Santos. Acredito que foi para retratar muita coisa, alinhar caráter, começar a conhecer verdadeiramente o Senhor, era um bebê na fé. Só que ainda não tinha entendimento. Isso faz quanto tempo? Faz em torno de uns 10 anos, 9 anos. E eu tentei da minha forma, só que eu pensava que era uma coisa igual ao catolicismo, enfim. E aí eu tentei continuar jogando tênis, mas as portas não se abriam muito. Eu tentava, mas não dava certo. Tentava, mas não dava certo. E aí foi quando eu cansei de correr no mesmo lugar, correr em círculos. Mas aí nesse período você já estava pensando em pivotar a carreira, assim, tipo, desistir do tênis. Já, De eu... repente mudar de profissão. Exatamente. Alguma coisa desse tipo. Ele ficava comigo, eu falei, como é que eu sempre fui atleta, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não me vejo, meus pais, eles tinham um escritório, eu adorava vê-los vestidos ali com as vestes formais e tudo mais. Falei, será que eu vou colocar uma gravata e tudo? Exato. Né? Nossa, nem te vejo dessa forma. Eu também não. Essa roupa aqui já é algo extra no meu armário. Pra quem ainda é de Santos e é acostumado a andar de chinelo, né, por causa do beach tênis. Exatamente. Né? E aí eu não tava entendendo, eu falei, beleza. Aí eu voltei pra Santos, me aposentei em torno dos meus 19, 20 anos. Eu falei, não, chega. Vamos focar em Jesus e vamos ver o que tem pra acontecer na minha vida. E foi quando na mesma época eu fui pra praia final de semana brincar de beach tênis e acabei gostando. Despretensiosamente. Total, até na verdade eu tinha um preconceito bem grande, todos isso é os bom tenistas. falar, porque muita gente, principalmente homens, né, Alan? Principalmente os homens, eles têm muito, muito, muito preconceito com relação ao beach tênis. Total, eu brinco que é que nem Tomé, precisa ver pra crer no beach tênis. Verdade. Quando ele pega, é bom. Na hora que experimenta e gosta, aí já Exato. era, né? É muito bom. Daí foi esse processo lá em Santos, voltei, e aí eu comecei a focar só em Jesus. Só queria saber dele, não queria saber mais nada. Foi quando eu comecei a alinhar muita coisa, a questão de santificação. E ao mesmo tempo Deus foi me encaminhando no beach, só que eu tava As portas foram se abrindo? Como é que foi isso? Foi de uma forma sobrenatural, eu comecei a ir pra praia. As potências Santos mundiais... é bem forte também? Sim. O beach tênis? Na época era a potência mundial. E você já tava morando lá? Voltou a morar Sim, já lá? tinha voltado com os meus pais a morar lá. Morava meu pai, minha mãe, minha avó e eu. Minha avó por parte de mãe. E... ali começou a abrir muitas portas, só que eu tava um pouco resistente. Eu já tava muito ferido do esporte, né? Porque o esporte Acho que é aquela frustração solitário, também, né? Tipo, não deu certo. Aí você fica com aquele receio também. Pô, será que eu vou engatar a primeira aqui e de repente não dá certo de novo? Exatamente. Acho que a gente acaba criando essa barreira, né? E aí quando Esse era obstáculo. essa novidade com Deus, eu falei, não é possível que Deus queira esporte na minha vida. Se eu tentei até hoje, era pra ter dado algo certo. Então eu tô tranquilo e tipo, eu estava realmente em paz se não quisesse o esporte mesmo. Se Deus tinha outros planos, mas... As coisas foram acontecendo naturalmente. Conta pra gente como é que foi isso. Eu lembro que eu comecei a ir aos finais de semana com meus pais, minha família, tudo, e era uma forma sem pretensão nenhuma, só brincar. E ali pensando... Mas você começou a curtir o esporte, assim? Comecei. De final de semana eu ficava o dia inteiro na praia. Meu Deus. Nossa, desde que eu não Tipo, acordava... nem ver a hora passar. Não, e saía só Parece quando o sol tinha embora. Na Ravena. Beijo pra galera da Ravena, que eu sei que vão estar assistindo aqui. Cara, foi muito bom. E era um tempo bom, assim, sem pressão. Fazia tempo que eu não me divertia fazendo um esporte. E aí a galera começou a ver potencial em mim. Aí a galera começou a criar expectativa em mim. Eu falei, não, eu tô de boa, tô no meu tempo, não quero me comprometer. E Santos era uma potência mundial na época.
com o Thales e o Marcos, e também com o Dodô. Que são seus amigos. São meus irmãos mais velhos. Tipo, sem eles, assim, eu creio que eles foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus Pra iniciar você no beach? Sim, porque eles já tinham muita bagagem, muita experiência, muita vivência, e isso me estreitou muitos caminhos. Me fez passar muitas barreiras rápidas pela informação boa. E Poupar caminho, né? Exato. E eles me chamavam pra treinar. Assim eu falei, não, cara, eu não quero atrapalhar, eu não quero tomar bolada, eu quero ficar tranquilo na minha, assim. E eles insistindo. Até então que eu fui jogar um torneio amador com um amigo meu, que eu conheci no beach. E ele era já mais velho, pai de família, tudo. Ele falou, pô, eu vou falar, só quero jogar porque é contigo, né? Eu falei, não, demorou, vamos aí. E aí, primeiro torneio amador, a gente acabou chegando na final e perdendo pros favoritos. Só que no meio desse torneio... Nossa, final, pra quem nem jogava. Foi muito bom. E aí voltou uma competiçãozinha, enfim. Só que no meio desse torneio, meu antigo treinador de tênis, só que de Santos, né? Não de Ribeirão, ele me fez uma proposta pro Dodô. Que ele tava sem parceiro, ele tava numa transição de parceria. Falei, cara, chama o Alan, ele tá aí. Aí eu falei, pô, eu não quero te atrapalhar. Né? Mas eu falei, não quero atrapalhar, não quero tomar bolada, eu vou, tipo, não queria realmente atrapalhar, eu tinha consciência. Falei, não, vambora, tipo, a gente se diverte, vamos lá jogar e beleza. Nossa, com certeza eles estavam já enxergando algo que Deus estava enxergando na sua vida, né? Exatamente. E os olhos da fé ali, tipo, vê muito mais, tipo, igual o Abraão, tipo... Parece que ele já estava enxergando lá na frente, né? E o Thales também encheu o saco do Dodô, tipo, vai lá, chama ele. E beleza, aí eu fui lá e joguei o primeiro torneio profissional com o Dodô no Guarujá. E aí fui campeão, no primeiro já de cara, assim, ganhando do pessoal que já jogava na região. Que legal. Aí eu falei, pô, legal, top. E agora, né? Exato. E agora? Aí ele, pô, gostei da energia, vamos lá, vamos continuar, vamos jogar mais um final de semana em São Paulo. Eu falei, vamos. E aí foi quando eu fui pra São Paulo, vim jogar. De novo, segundo torneio campeonato de profissional. E aí acabei sendo campeão de novo. São esses os BTs? Que você... Não, aí já eram as paulistas, assim, mais regional, assim. Tá. E aí eu falei, epa. Aí voltei pra minha casa. Aí no mesmo quarto onde eu falei que Deus não existia, eu tava ali. E eu lembro de receber uma mensagem do Dodô. Ele só foi muito, muito respeitoso. Falou, Alan, sei que você passou por um tempo difícil no tênis. Sei que você não tá querendo levar o beach tênis a sério, mas... eu tô procurando um parceiro, eu queria uma coisa séria. Você quer dar uma chance pro beach tênis, dar uma chance e tudo mais? Eu falei, tá, eu vou dar uma chance então. Então, ao mesmo tempo que eu tava dando uma chance pro beach tênis, eu tava dando uma chance pras promessas de Deus na minha vida. E ali eu fui e aceitei. E desde então ele começou a me treinar e foi quando começou todo esse processo na minha vida. E ali você viu que era, tipo, de Deus mesmo? Era uma porta que Deus estava abrindo pra você? Sim, porque Como aí... você recebeu a confirmação? Eu recebi a confirmação após uma derrota, né? Eu sempre fui algo pra me tirar do sério, pra mexer com o meu caráter, mexer com o meu orgulho dentro do esporte. Deus sabe como trata cada um de nós, né? Essa é a verdade. Porque eu sou de boa na lagoa, com tudo e com todos ali fora das quadras, tipo, não tem problema. Eu gosto de apaziguar, não gosto de problemas, não gosto de ver ninguém estressado. E eu lembro que eu fui jogar um campeonato paulista em Praia Grande. E eu lembro de ter perdido. Eu já tava me dedicando um pouco, né? A gente já tava com alguns apoios, enfim. E eu lembro dessa derrota. E eu lembro de ter saído frustrado, menino, mimado, enfim. Aí eu saí da quadra... marrento. Exato. Mimimi. Dando um chilique. Aí eu falei... Aí meus pais estavam assistindo. E meus pais sempre foram... tipo, meus fãs número 1, assim. Sempre torcendo de uma forma absurda. Tenho nem palavras pra eles. E eu lembro de olhar pra eles e falar, chega, eu coloco um ponto final em esporte na minha vida. Chega, não aguento mais sofrer, não aguento mais perder, não aguento mais nada. Chega, eu quero algo diferente no seu esporte. Só que não. Só que não. Nessa época eu já tava cursando a faculdade. Sou formado em Educação Física, bacharel, licenciatura. E isso já foi depois de um ano de deserto com o Senhor. Ou seja, o esporte tá na sua vida, não tem como você sair dele. Já tinha passado pelo deserto, pelo tratar, para fortalecer minha fé. E ali no meio da faculdade também. Eu tava ali no meio da semana, era um culto de quarta noite. Eu não sei porque eu não fui na faculdade. E eu já entrei com a visão de poder fazer tudo regulamentado, tudo certinho, porque comecei a ministrar as aulas, né? Começou a aparecer muita oportunidade. E eu lembro que eu faltei na faculdade e fui pro culto. E eu lembro desse culto ser um pastor de fora. E um pastor que eu tinha pego também um culto numa competição em Balneário Camboriú.
E eu lembro que o título da palavra foi Não coloque um ponto final naquilo que Deus colocou uma vírgula. Uau. E na mesma semana eu tinha falado que eu Foi coloquei... pra você. Exato. Se você perguntar alguma referência bíblica, eu não lembro de nada. Eu não lembro de louvor, não lembro de nada. Eu só lembro dessa frase. Eu falei, Já Jesus, entendi. tá bom, eu vou continuar. E desde então fui continuando, perseverando, até que as coisas que Deus tem feito e que eu nunca imaginaria na minha vida, tudo isso que acontece hoje, assim, de umas formas absurdas, Sim. sobrenatural. E acho que um pouco dessa conversão foi isso, assim, esse momento em Santos foi muito importante pra mim, foi principalmente pra conhecer melhor o Senhor, pra não só ouvir falar, mas de andar lado a lado. Sim. Onde fui batizado com o Espírito Santo e eu lembro desse dia como se fosse hoje. Aquele dia quando eu recebi o toque, eu lembro de conversar comigo mesmo. Eu falei, cara, eu preciso disso todos os dias da minha vida. Não é uma coisa muito comum, mas eu namorava na época, né? Eu já estava batizado nas águas, mas foi... a partir desse dia eu nem conseguia mais beijar minha ex-namorada. Eu falei, cara, o que tá acontecendo Foi um comigo? processo radical mesmo, né? Muito. Que o Senhor levou pra... Muito. Acho que ajustar tudo, né? Porque eu sinto que Deus tinha coisas para se tratarem e de um processo acelerado. Não havia pressa, mas eu sentia Deus acelerando muitas coisas. A Sempre... gente sabe quando o Senhor tem urgência. A palavra e nos era essa. posicionar no lugar certo, né? E isso me assustava porque estava acontecendo tudo muito rápido dentro da igreja, dentro do beat e tomando forma, oportunidade de trabalho, enfim. E eu sempre fui o cara que eu preferi atrasar um pouquinho do que chegar adiantado. Porque o atrasado eu consigo de repente correr. Exato. Então o atrasado às vezes fica complicado. Mas eu fiquei em paz, preferi porque assim eu ficava em paz no meu coração. E foi quando começou esse processo também da faculdade, que foi um tempo incrível, onde as lutas eram só do cansaço mesmo, porque os céus eram abertos sobre lá. Eu chegava causando com Jesus na faculdade, todo mundo respeitava, eu também respeitava todos. E o posicionamento contava muito, muito mesmo. E lembro no último ano da pandemia foi quando eu vim para São Paulo. Essa transição para São Paulo aqui. Mas com certeza o ano pós-pandemia, o ano da pandemia foi um dos melhores e o pior da minha vida. Por quê? Foi quando Deus recolheu o meu pai. Foi esse ano? Foi quando ele tava num processo bem difícil dele, com a questão com o trabalho, com a questão emocional dele, onde ele tentou se suicidar algumas vezes, e ali tava pesando muito espiritualmente pra minha mãe, pra minha avó e pra mim. E era só você convertido nessa época? Só. Tá. Só. Até hoje, assim, desde... Deus recolheu meu pai e minha avó, e a minha mãe segue firme e forte comigo. Ela é bem mais flexível com o Senhor Jesus desde a minha conversão. Porque ela vê também, né? Ela vê os frutos também da conversão e vê essa mudança, né? E os processos que Deus fez. Exatamente, o processo, né? E os processos nos fizeram ficar mais maleáveis e moles também. Sim. Porque foram E nada melhor do que duros. o testemunho, né? Sim. Pra realmente mostrar pra outras pessoas quem somos em Jesus. E... Você tava falando do seu pai, aí foi uma época difícil. Foi, com certeza, a pior época da minha vida, né? Meu pai era uma referência pra mim. Sempre foi um amigo, um cara que torcia por mim. Alguém que tava sempre do meu lado, né? E que teve uma soma de fatores por que foi duro pra mim. Porque não é fácil também, né? O esporte exige demais. De abdicar tempo. Exato, renunciar a muitas coisas, principalmente atleta, você tem que viajar, você tem que viver ali uma vida de disciplina, que muitas vezes a gente não tá preparado para aquilo, né? E a questão do tempo, né? Uma das minhas linguagens de amor é o tempo de qualidade. Eu gosto de quem tá perto, quem eu amo, né? E muitos anos da minha vida eu passei fora, várias datas comemorativas. Acho que a única que eu passava com eles talvez fosse Natal e Ano Novo. E eu lembro claramente, era a pandemia. Eu vim para São Paulo, meus professores da faculdade já tinham me abençoado a subir. Toda a minha liderança em Santos falou, cara, vai, aproveita essa oportunidade de emprego. Porque eles já estavam passando com um problema financeiro muito, muito grande. E aqui em São Paulo ia ajeitar as coisas, assim. E nessa época você já estava dando aula? Já estava ministrando aula já. E aí foi quando eu comecei a vir para São Paulo às segundas e quintas-feiras, a fazer bate e volta.
E aí recebi a proposta de ficar full time. Só que mesmo assim eu tava com medo, porque eu já tinha minha retaguarda em Santos, meus alunos, né? Só que Deus tava me chamando pra um novo. Uhum. E Nessa aí, época você já estava entre os melhores do mundo? nessa época, eu tava entre os 30 melhores do mundo, 20 melhores do mundo, entre 20 e 30. Tá. Mas já tava lutando, já tava indo bem, sendo convocado para alguns treinos que já eram bom caminho, um bom primeiro passo para quem iniciou. Já tá, tava ali no treinos. radar, né? Já. Tipo, E estar sempre com o Thales Marcos e o Dodô me deixava em evidência também. E ao vir para São Paulo, eu conseguia ajudar meus pais e tava dando tudo certo, tava indo tudo muito bem. tava Meu pai fluindo. tava fluindo, tava indo legal. E eu lembro quando teve novamente o segundo lockdown, aqueles que ia ficar 20 dias. Eu lembro até hoje que foi numa quinta-feira, dia 11. Ele me ligou. E aí, tipo, minha mãe mora comigo desde então aqui em São Paulo. Ela me ajuda e meu pai e minha avó ficavam em Santos e a gente descia aos finais de semana. Pra minha avó não ficar sozinha com meu pai. E vice-versa, meu pai cuidando da minha avó e minha avó cuidando do meu pai. Daí foi quando ele ligou e uma videochamada e eu, tipo, valeu, pai, até amanhã, é nóis, tudo. E eu desliguei e começou a conversar com minha mãe. E aí, na mesma noite ali, minha avó ligou desesperada, porque ele tinha passado mal. Chegamos lá em Santos e ele já tinha tido um infarto fulminante. E aí, a partir daí, começou um maior processo de luto da minha vida. Só que nesse ano, logo após o falecimento dele, foi quando eu recebi a convocação para o Pan-Americano. Foi quando eu comecei a ter alguns bons resultados. Foi quando eu fui convocado como reserva da Copa do Mundo de beach tênis, onde era feito algo tipo, muito grande. E só que tudo isso eu já vi a mão de Deus, tipo, de uma forma sobrenatural, onde a palavra fala que ele move céus e terras. Sim. Foi o que aconteceu, porque o Pan-Americano ele era em Aruba. E primeira vez que talvez o Brasil fosse sediar. E quando o Brasil é sede, ele tem direito a 3 duplas. E eu tava entre a terceira dupla, a melhor ranqueada do Brasil. Então 2 já estavam garantidas e só porque o beat veio pro Brasil, o Pan veio pro Brasil, eu fui convocado. Que legal. Então aí eu falava, nossa, entendi o agir de Deus. E aí eu falei, eu já brincava também, pô, meu pai tá dando uma ajudinha lá em cima pra Deus, né? Falou, dá uma prioridade ali, brincadeiras, mas... Então foi muito um mix de emoção nessa época. Sim. Porque sim, eu tava feliz, só que... Ainda vivendo luto, né? Só que eu conversava com o meu pai sobre essas questões de, tipo, pô, imagina a gente na seleção, imagina a gente ganhando, a gente competindo. E você tá vivendo algo que no fim ele não pôde vivenciar. Exato. Eu acho que é o que mais, assim, deixa o nosso coração, não triste, né? Sim. Mas que quando a gente, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama. Exatamente. E não fazer parte disso, eu acho que é o que mais... A gente sabe que, de certa forma, ele tá participando, é algo que Sim. era do desejo dele, Sim. mas não ter ali fisicamente é algo Isso que também é Não, eu concordo. difícil de lidar e cada um tem seus processos, né? Sim. Nesse quesito. Essa... Eu sei porque eu também perdi meu pai Sim. e eu tinha 17 anos quando meu pai faleceu. E é difícil, assim, você vivenciar certas coisas que você também queria que a pessoa estivesse participando, né? Sim. Sim, porque como você falou, Deus me falou exatamente essa frase. As conquistas só são conquistas quando nós temos com quem compartilhar elas. Exato. Compartilhar com quem nós Tem um amamos. sabor diferente, né? Isso porque senão pra você mesmo é pro seu orgulho, falando, nossa, conquistei, mas, poxa, porque a palavra fala, se alegrar com os que se alegram e chorar Sim. com os que choram. Sim, Então a gente vê quem se alegra com nós é quem realmente nos ama, né? sim. E eu tenho conhecido, eu pude conhecer e venho conhecido até hoje com essas novas amizades que Deus tem me dado aqui nesse novo tempo, enquanto que eu sou grato e enquanto que eu sou mimado por Sim. Deus, né? Então essa foi uma época bem difícil e logo em seguida tava um pouquinho já melhor. Aí Deus recolheu a minha avó. No mesmo ano? Um ano depois, assim. Então, Eu lembro que aí eu tava na Copa do Mundo agora como titular, onde eu tava bem preparado pra isso. E olha que louco, eu ser convocado como reserva me fez parecer que é como Josué e Caleb, que eu visitei a Terra Prometida. Eu sabia que ali eu poderia alcançar. tava espiando. Só que eu precisava treinar. Sim. E ali Deus ministrou, falou, cara, eu olhei ali um estádio super cheio, a galera gritando Brasil, tudo, e falou, cara, quando você veste a seleção, a camisa da seleção, você não luta só por você, Sim. você luta por uma nação. E ali eu vi,
Falei, Deus, eu não tava preparado pra estar ali, ainda bem que eu sou reserva. Mas o Senhor me fez ver de fora, então eu vou me dedicar. Então foi quando eu me dediquei no outro ano de uma forma assim, com todo o meu ser, onde sem doce, sem nada, assim, até chegar no objetivo, até chegar na minha meta do ano, que era ser o titular. E eu acho que também é muito emocional também, né? Porque é uma Total. responsabilidade muito grande. Total, eu lembro que quando eu fui convocado, mesmo sabendo que uma convicção que eu ia, umas 2 semanas antes, A gente nunca tá fui parar preparado, no hospital vomitando de ansiedade, assim. acredito. Minha mãe e minha avó desesperadas me levaram aqui em São Paulo e eu, tipo, não tinha força, não tinha nada. E seguindo a dieta de sempre. Mas eu tava nervoso, tava tenso. E Sim. eu nunca fui de expressar tanto os meus sentimentos. Eu me fechei muito depois com o meu pai, com a perda do meu pai e da minha avó. Muito, muito, muito. E eu tentava sempre bancar, tipo... O forte, né? Exato. Mas era uma Maria mole por dentro, afinal. Sou até hoje. Mas... Chorão. Aham. Mas Deus alargou essas estacas na minha vida, me deixou com os ombros mais fortes. Mas não muda o meu jeito de ser, assim. Não Sim. quer dizer que nós somos frágeis por dentro, que nós somos fracos, né? Acho que a gente tem que mostrar nossa fragilidade porque é a nossa... Vulnerabilidade também. Exato, Né? porque o Senhor nos faz forte nas nossas fraquezas. Nele também, né? Exato. Não, ele me Principalmente. salvou. E aí eu tive essa vivência na Copa do Mundo, só que na Copa do Mundo... nunca é sempre um processo. Minha mãe teve que sair de emergência porque minha avó passou mal. Ela teve que fazer uma operação. E era um dia antes do meu aniversário. Tá. Toda a equipe tava sabendo, menos eu. E aí eles falaram, olha, depois me deram notícia, depois de passar pra semi e tudo. Falaram, olha, você quer voltar pro... E eu não sabia o que fazer, só que eu via minha avó, consegui falar com ela. Nossa, eu vi ela no hospital, ela tava super bem, mas eu chorando, chorando. Mas eu falei, não, vou ficar porque acho que tem que cumprir meu papel aqui, minha missão. A gente acabou perdendo na final, ficamos vice, perdemos pra Itália. E logo depois eu voltei, eu ia pra uma competição, mas eu senti de não ir. Aí eu fiquei com a minha avó e logo em seguida Deus recolheu ela. E ali começou mais outro processo na minha vida e foi começou mais uma vez uma fase bem difícil na minha vida e desde então um processo bem, bem forte, bem profundo em mim. E foi recente, né? Foi, Só... faz uns 3 anos da minha avó, né? Tá. E aí o ano se fechou, perdi muita alegria, perdi muita confiança em Deus. Não perdi a confiança, mas Deus me fez mostrar o quão raso era o meu relacionamento com Ele. Uhum. Porque eu tinha sonhos e me apegava em algumas promessas que a palavra tem. Só que nem todas as palavras do Senhor são promessas para minha vida. Então eu lembro de 2 específicas que eu sempre desejei quando eu me converti. Nada em específico, tudo que aconteceu na questão do ministério, na questão do beach tênis, da influência e tudo, não orava, surgia de uma forma sobrenatural e ao mesmo tempo natural, porque eu tava só focado em buscar Deus. E eu lembro de uma frase que o pastor Eric, que me cuidou muitos anos da minha vida lá em Santos, falou: seu primeiro ministério é a família. Sim. E aí eu via muitos jovens querendo, tipo, missões, casar, isso aqui, mas, cara, a família, como é que tava a família? Então isso eu peguei muito pra mim. Falei, cara, eu quero meu pai, minha mãe, minha avó, então, tipo, aos pés de Jesus e convertido, né? servindo na obra, vai ser irado. E, tipo, esse era o meu sonho. Eu não queria ser o melhor beach tenista, eu queria ser o melhor, só queria, tipo, isso. E a palavra do Senhor tem 2 promessas específicas pra família. Creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente. E eu me apegava a essa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando meu pai faleceu, eu não estava do lado. Mais uma vez eu estava trabalhando, enfim. E isso me machucava, porque, cara, nem na morte Você eu não estava pôde do lado se dele. despedir, né? Não consegui dar nada. Só que Deus me mostrava que ele estava tanto comigo como com meus familiares, né? Porque eu estava Amém. cuidando da obra de Deus, do Senhor, né? E eu lembro que havia um vizinho que ajudou meu pai e minha avó nessa época. E foi na ambulância, tudo com ele, que deu a notícia ali que estava no hospital. E o nome do vizinho chamava-se Jeová. Na época, na color do momento eu não entendia, mas depois o Espírito Santo me fez atentar ao nome do meu vizinho. Sim. Seu Jeová. Eu falei, cara, Deus estava Ou com meu pai. seja, tipo, Deus estava com ele. Deus estava com meu pai, Nossa, tipo, que do lindo. lado dele. Então isso, tipo, me constrangeu muito em amor. E aí foi quando eu comecei a dar novamente chances ao Senhor, tipo, de tratar, de dar essa abertura ao Senhor. Eu acho que também não se culpar, né, Alan? Eu acho que o fato de você não estar com Nossa. seu pai, muitas vezes, naquele momento, inevitavelmente, acho que gera também isso, né? Sim, não, eu lembro que Satanás me acusava demais, porque por essa última conversa que eu tive com ele, de às vezes estar
Não tá atento, não dá É, atenção, né? do meu jeito ali. Isso mexeu muito comigo. Foram anos muito difíceis no meu secreto. E dali foi. Deus começou a quebrar o coração. E eu lembro que aí começou a descongelar. E ele falou sobre a promessa que tinha pra minha vida, da minha família. Cara, você creu no Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa será salvo. E eu lembro que Amém. eu ainda fui, poxa, abençoado por Deus. Na minha rotina de competições, enfim, eu tinha pouco tempo em Santos. E eu lembro que eu fui pra Santos, passar um final de semana pra descansar. Eu servia lá na época. E eu tive um sonho. Deus sempre falou muito claro comigo em sonhos. E eu lembro que eu pude sonhar com meu pai. E no sonho, meu pai era mais alto que eu. A gente tava no apartamento lá de Santos. Lá fora da janela era tudo branco, parecia o céu. E aí ele me abraçava, eu abraçava ele, eu olhava pra cima e ele brincou comigo no sonho, tipo, ei, gostei do cabelinho. E eu tinha cortado o cabelo um dia antes, tipo, na vida real. E eu acordei e falei, nossa senhora, acordei chorando pra caramba. Eu falei, nossa, obrigado por essa matada de saudade, né? Sim, Porque o significado de saudade você só descobre quando a gente não consegue matar ela. sim. A saudade real mesmo é quando a gente não consegue mais satisfazer essa palavra. E ela Isso, né? vai existir sempre, né? Então eu entendi o significado de saudade. E aí Deus me descongelou essa palavra. Falou, cara, é essa palavra que eu tinha pra sua família. Pra Sim. eles serem salvos. Não é pra Amém. eles como serem servos. Acho pra que eles esse é serem o, salvos. é o primeiro, né? Acho que é o que mais. Acho que qualquer momento da nossa vida, eu acho que é isso que mais importa Sim, na nossa vida, né? Acho Sim. que primeiro de tudo, antes de carreira, antes de Nossa. tudo, eu acho que é ser discípulo de Jesus e fazer outros, né? Uhum. E levar outros também a conhecerem Jesus, esse Amém. presente, como você mesmo falou, Sim, que assim como você ganhou, eu também ganhei, e eu acho que é o que nos move, né? sim. E te dá uma injeção de fé. Sim, Fala assim, total. nossa, tipo, quero seguir, quero continuar. E aí, E como é que foi essa ascensão, assim, depois, tipo, porque, como você falou, muita coisa aconteceu de forma muito rápida. sim, Quando a gente se conectou, né, que foi inclusive no Eclectus, na Zion, de uma forma super inusitada, né? Foi. Você ainda tava, era nítido que você ainda tava nesse momento ainda de luto, um momento ainda mais introspectivo. Desde então, né, um ano atrás, eu sempre vinha fazendo esse convite para você participar do podcast, mas eu vejo que Deus preparou a hora certa para você estar aqui. E num momento que hoje eu vejo que é um outro Alan, que é um Alan leve, um Alan cheio de alegria, um Alan que realmente está muito mais focado em cumprir o propósito e o chamado. E aí, como que foi isso, né? Essa virada de chave, quando você realmente percebeu que era realmente a mão de Deus e que as coisas começaram a acontecer. Hoje a gente sabe aí também que você está entre os 10 melhores e teve agora também o Fair Play, que foi algo também que ainda abriu muito mais evidência sobre a sua vida. Então conta pra gente como é que foi essa virada de chave, esse momento, que eu acho que isso é importante, né? foi. Porque a gente sabe que foi tudo que a gente não consegue explicar, a gente sabe que é obra de Deus, né? Que é graça e favor. Exato. E dá pra ver isso na sua vida. E eu não lembro exatamente tipo, de fazer uma oração específica ou de algo do gênero, eu só lembro que a vida do atleta ela estava seguindo e não tinha como parar devido à normalidade, estar em evidência, estar sendo visível, estar competindo, os alunos. Então eu não tive muito tempo para me tratar sozinho com Deus. Então eu tinha que me tratar em meio à guerra, tipo, vambora, tipo, a gente vai indo. Não tive um descanso pleno, tipo, não tinha esse tempo, porque ao mesmo tempo eu virei um homem da casa, eu tive que prover pra minha mãe, pra minha avó, todos nós nos ajudávamos, mas eu tinha minhas responsabilidades como homem. Sim. Então eu falei, cara, eu não posso parar, não posso parar, não posso parar. E aí eu lembro de ter um burnout, eu lembro que eu tive, após o falecimento da minha avó, eu tive uma herpes zoster no meu rosto. Tô louco. Eu nunca tive herpes na minha vida, eu tava em competição e aí toda essa parte do meu olho direito, assim, tipo, ficou empipocada. E ali eu entendi que Deus estava me freando. Eu tinha mais competições pra ir, mas todo mundo falava, não. Emocional total. Emocional total. E aí foi quando começou esse processo de novamente Deus curar essa ferida, né? Resgatar, né? Resgatar o Alan que era alegre, vivo, que trazia propósito, trazia vontade de viver, né? Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. Sim, até porque Deus, quando ele faz, ele não faz nada pela metade, ele Sim. quer ir na raiz, né? Sim. Restaurar por inteiro. Então ele tinha muitas coisas, então foi quando
comecei a fazer o que eu não deveria ter parado de fazer. E na verdade você se abriu para isso, né? Sim. Porque muitas pessoas, na verdade, acabam não se permitindo entrar nesse processo, mexer na ferida, olhar para si, não é fácil. E eu tive muita ajuda de amigos, líderes. Isso é tudo. fundamental, né? A unidade do corpo me salvou e me salva até hoje, né? O poder da intercessão do secreto ali. Tem gente orando por a gente que a gente não faz a mínima ideia. Não só são nossos amigos, nossas famílias, enfim, tem muita gente que Deus coloca no coração. Estar debaixo de uma cobertura espiritual é importantíssimo, estar no corpo, né? Então isso com certeza me deu força para continuar. Não tinha a ousadia nem a coragem de me desviar, porque as experiências que eu tive com o Senhor foram muito reais e eu acredito que Ele me presenteou isso para justamente nos tempos, também, exatamente, nos tempos ruins. Foi quando eu novamente comecei a me dar a chance e eu tinha pouco tempo para ir para Santos e eu falei, cara, eu preciso achar algum lugar para aqui em São Paulo também. Então eu procurei direção dos meus líderes, meus pastores lá, eles super aconselharam a Zion. Eu cheguei a ir ano passado 2 vezes, né? E as 2 vezes Deus falou muito comigo. Uma foi quando eu conheci a Drica, onde eu não queria que... Eu tava no meu momento com Deus triste, eu não queria que ninguém me reconhecesse, não queria conhecer ninguém, só queria ir lá chorar e ir embora. Mas Deus não faz isso, né? Não. Deus não deixa a gente desamparado. Até porque ele conecta propósitos, né? Exato. E eu acho que justamente a conexão de propósito foi para que hoje você pudesse estar aqui. Exatamente. Com o testemunho, E inclusive. aí foi no final só PS, galera. No final do culto ali, tipo, tava já um pouco melhor, de alma lavada com o Senhor. Aí veio um toquezinho assim por trás. Oi, licença, você é o Alan do beach tennis? Eu falei, não. Aí era a Drica. Eu falei, nossa. Aí desde então foi quando começou. Só que eu sou péssimo com o WhatsApp. O que eu ignorei e muitos não tá escrito. Aí consegui me redimir e tudo mais. Aí ela tá aqui hoje, glória a Deus. E depois, logo em seguida, Deus me deu uma direção muito profética. Eu sempre tive uma estratégia evangelística no meu esporte de dar uma mini bíblia para cada fã que pede autógrafo ou pede... Principalmente as crianças, Exato, né? amo. Adolescentes. Amo. Não, é sensacional. É muito bom. E eu sempre falava a diferença entre ser uma referência e ser um ídolo. Eu falei, não queria ser idolatrado. Sim. Eu queria ser alguém que inspirasse o outro a ser melhor. Principalmente inspirasse esse lado cristão, assim. Sim. E A ser como Jesus, né? Exato. Não olhar o Alan, mas olhar Jesus que habita no Alan. exatamente, eu a conhecer o Deus do Alan. E foi muito Até porque a gente louco. não tem nada para entregar para as Não. pessoas, né? Não, Se não o for Alan aqui Jesus não tem nada. na nossa vida. E eu lembro de muitos cristãos ali mandando mensagem, falando, Alan, cara, glória a Deus pelo teu posicionamento. Eu lembro quando eu ganhei o primeiro campeonato de alto escalão, assim, BT200 na época. Eu ganhei, aí eu me ajoelhei no meio da quadra, assim, meu com Deus, e tava com a Bíblia, eu sempre ando com ela, ajoelhei, glorifiquei, chorei, tá? E isso começou a repercutir. Sim. E aí começou a galera do próprio meio do beach tennis me chamarem de menino de Deus. E foi quando começou essa Expressão. Né? expressão do próprio mundo mesmo. Esse apelido. Falei, glória a Deus. Então se o mundo tá reconhecendo isso, então tipo, estamos no caminho. Eu acho que também é dar honra a quem merece honra, né? Porque a gente sabe que os nossos talentos, tudo vem dele. E tudo volta para ele. Amém. Então eu acho que esse é o principal nas nossas vidas. Amém. Não, total. Com certeza esses dons, tudo que Deus me dá de estratégia, assim, As me portas que ele jogar. abre, as conexões que ele faz. Não existe, tipo, Né? ao olhar humano não existe, é sobrenatural. Então só é Deus mesmo. E aí eu comecei a voltar, a orar, a jejuar, ter momentos de intimidade, momentos de entrega, momentos de renúncia, e comecei a dar espaço pro Senhor habitar de uma forma em liberdade comigo novamente. Uhum. Porque a gente pode abrir e fechar as portas, né? Sim. E Jesus é o cavaleiro, ele bate a porta. A gente abre a porta se a gente quiser. Sim, com Então eu certeza. lembro de ter fechado um pouco de tempo a porta pro Senhor, mas depois eu abri de Escancarou. novo. Exato. O Senhor vem. Escancarou, vai. E aí voltei Foi um ano muito difícil no passado. Um ano onde o Alan ainda amargurado errou muito. Falava muito mais do que devia. Começou a querer colocar a mão dele no lugar da mão do Senhor. Uhum. Mas eu acho que Fazer as coisas com a força do braço, né? foi um momento muito importante pra mim, pra perceber que nunca foi pela minha força. Amém. Foi pela força do Senhor. Aí ficou nesse processo. E aí depois Deus me deu uma direção profética também num culto do
o Ecletus ali numa cesta que achei fantástico. Eu dei risada com a direção profética ali, onde eu já tinha essa estratégia de evangelizar através da mini Bíblia. Só que eu falava pro Senhor, eu falei, quero mais, eu preciso fazer mais. Aí o Espírito Santo falou, cara, então a partir de hoje você vai começar a orar por todo mundo que pedia foto e tudo. Falei, uau, tipo, irado, só que, tipo, nossa, eu não vou ter tempo nos campeonatos, porque é uma correria toda. Falei, legal. Falei, mas aí eu comecei a dosar. Exatamente. E foi tão de Deus, porque quando começou isso a acontecer, muita gente era impactado real. E eu lembro que crianças vinham também, e a estratégia com elas, eu quero te presentear. Só que quando eu fui falar isso para as crianças, aí o Espírito Santo falou, cara, ora por eles, mas pede para os pais estarem presentes. Porque eles são as autoridades. E até hoje, pela glória do Senhor, nunca ninguém recusou uma oração. Amém. Então eu vejo, a gente estava até conversando ontem, né, Driquinha? Uma palavra que eu vivo nesse campo das missões do esporte é a palavra muito real, que a criação anseia poderosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus, sabe? Amém. E é real. A galera tá sedenta de amor, sim. Mas do verdadeiro amor. Sim. Então isso me pega bastante, eu via essa necessidade. E eu falava pro Senhor, levanta o outro. Pode levantar outro, eu não me importo. Sabe que eu não me importo subtítulos, essas coisas. Mas, tipo... Mas é que tem coisas que o Senhor entrega especificamente para cada um de nós. Creio. E que só nós vamos conseguir impactar pessoas com os nossos talentos, com a nossa influência. Eu também, quando eu fui começar o podcast, eu falava assim, nossa, mas eu vou ser mais uma fazendo podcast. Eu vou ser mais uma falando. E quando o Espírito Santo falou para mim, não, você não vai ser só mais uma. Você vai alcançar pessoas com o seu jeito e com o seu raio de influência. Amém. E aí, quando eu, de fato, aprendi isso e vi isso, eu falei, não, amém, então eis-me aqui. Então, eu acho que é essa virada, né, que a gente precisa dar, essa obediência. E eu vejo também que Deus nos faz olhar para trás ali, para aquilo que te traz esperança, né? Eu olhei e falei, cara, olha o que Deus fez para um menino de Santos. Onde ele vem, consegue estar entre os melhores do mundo, viajando nações, pregando o evangelho. Assim, cara, Deus viu um coração disposto em Santos, de um menino, que ele falou, cara, eu vou investir no esporte desse menino e nele. E você vai correspondendo também com obediência. E já pude estar presente de pessoas por muita influência. Sim. Nossa, um grande amigo meu, Bruno Schmidt, medalhista de ouro olímpico, que virou um brother meu, junto com a esposa, Laís. Eu lembro de assistir Olimpíadas ao lado do meu pai e ele vira pra mim depois do campeonato, pô, Alan, sou teu fã. Eu falei, tá de brincadeira, você tem uma medalhinha olímpica, mas eu sou teu fã. Já pude ter a honra de poder orar por ele, orar pela esposa dele, tipo... Amém. E dentre outros contatos que Deus conectou, fala, cara, que loucura, tipo, uma coisa é quando você tá dessa margem do rio, outra coisa é quando você atravessa o rio e você tá daquele lado lá. Então é engraçado, tipo, meus amigos falam, pô, eu tô jantando contigo, no outro dia você tá ali no Sport TV, na ESPN jogando ali. Eu falei, cara, surreal, como é que é? Porque eu não consigo me ver, eu tô jogando, será que ele tá legal? Surreal. Então é muito Deus. Assim. E eu acho que quando, de fato, você começou esse processo e a se abrir pra isso, que foi que Deus começou a abrir essas portas e eu acho que trazer, né, esse alinhamento. E foi aí também que você começou a crescer também no ranking, não foi? Foi, aí eu lembro que eu alcancei o meu melhor ranking naquela época do meu pai, só que havia uma motivação meio que, não digo errada, mas uma motivação momentânea e emocional. E própria, talvez, tipo, Exato, porque eu falei, cara, eu vou pegar esse luto do meu pai e eu vou usar ela como minha força. E aí eu comecei, só que uma hora esse gás começou a acabar e foi quando entrou o burnout. E depois de 4 anos, nesse ano, foi quando eu voltei ao meu melhor ranking da carreira, ao 6º do mundo. E só que eu vejo que todos esses anos, desde a perda do meu pai e da minha avó, foi para que o Alan de hoje estivesse maduro, com 30 anos, entendesse que, tipo, voltasse a bússola do coração pro Senhor e falar, cara, existe um caminho, existe um propósito, existe uma missão, e lembre que não é sobre você. Sim. Que existem muitas outras vidas. Lembre que é mais sobre ganhar. É ser mais que um campeão, é ser um vencedor. Sim. Sobre o exemplo da perseverança, o exemplo da resiliência, seja sobre a fé, seja sobre o esporte, ambos Deus pode falar. E que, novamente, Deus me trouxe à tona, nesse fair play que você falou, de uma passagem bíblica quando eu ganhei meu primeiro campeonato. Onde de que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Exato. Mal tive tempo de comemorar, o Espírito Santo já vinha me ministrar ali. E eu falei, cara, é verdade. E eu voltei a ter essa essência.
esse ano, voltar a ser feliz, voltar a ser leve, tipo, ganhar e perder vai ser consequência, porque tem Sim. gente treinando igual. E Deus não faz exceção de pessoas, não é só porque você é cristão que você precisa ter benefício. Sim. Pelo contrário, às vezes, né? Teremos mais lutas. Mas a gente teve um bom ânimo. Então a gente tô tendo fé, tô feliz, está tudo alinhado, então voltei a buscar a essência, buscar o coração do Senhor e as coisas voltaram a se alinhar de uma forma E sobrenatural. acelerada, né? E Aceleradíssimo. até você, pegando o gancho que você falou, dessa parte de resiliência e tal, a vida de atleta, a gente sabe que tem uma carreira e ela tem um prazo de validade. Uhum. E não é fácil, como a gente comentou, né? Existem muitas renúncias. Você também acaba tendo que ministrar aula para poder ter os recursos para as viagens. Sim. Como que você realmente cuida, sabe? Faz essa gestão do seu coração e também encontra forças para... Eu acredito que é em Deus, mas existe algo assim que você... Não sei, que de repente o Senhor te ministra sempre naquele momento que você tá quase querendo desistir, como muitas vezes aconteceu no passado? Tem uma frase que Deus falou comigo, que eu levo ela pra minha vida toda. Pra não trocar a promessa por um simples momento. Uhum. Promessa é algo eterno e no momento é algo que é passageiro. E sempre as vidas que estão responsáveis pelas minhas ações e consequências. Porque não para em você, né? Não. Como eu falei, se acontece algo comigo e que vem a responsabilidade sobre mim, tudo bem. Mas agora quando chega a impactar o próximo, aí isso me quebra. Não, principalmente porque você tá num nível de exposição grande, né? Principalmente depois do Fair Play agora. Sim. Quer falar um pouquinho, rapidamente? A gente tá quase chegando aqui no fim do nosso podcast. Daria pra gente ficar horas aqui conversando. É gostoso, tá leve. A presença tá aqui. Glória a Deus. Mas fala um pouquinho como é que foi, só pra gente ir caminhando pro fim, a respeito do Fair Play e como que você vê o Alan hoje e como você se vê daqui a alguns anos. Esse momento de Fair Play foi algo que... inexplicável. Eu tava na semifinal de no primeiro Santos City do ano, agora em São Paulo. E jogar em casa, aqui em casa é maravilhoso. Torcida maravilhosa, estávamos lá Assistindo. Família, alunos, tipo, é o cenário perfeito para um atleta jogar em casa. Ter aquela confiança, né? Exato, Aquela tinha aquele fé. gás extra, exato. E ali a E semifinal... tava incrível porque vocês estavam voando, você e o Neis. Pô, Neizão, te amo, parceiro. E ali era 8-8 no terceiro set, super tie break, a gente tava 2 pontos de ganhar e nossos adversários também. E aí nosso adversário, ele chegou a bater pra fora a bola e acabou triscando na raquete, de uma forma bem sutil e bem leve. Mas E você sentiu. eu senti. Só que ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém sentiu. A Erika, a Bá, estavam assistindo... É que a gente tava bem na frente ali, né? Perto, o Levi sofrendo pelo YouTube. E ali naquele momento, eu revi milhões de vezes, mas não pela questão do toque. Mas é que na minha cabeça eu pensava que tinha demorado pra acusar. Mas eu acusei logo em seguida, eu não sabia. Porque naquele momento eu senti um peso espiritual como nunca havia sentido na minha vida. Sobre o tamanho de uma responsabilidade entre fazer o certo, Sim. Que Ser não- íntegro, né? ser íntegro, ou tipo, dar um jeitinho. Uhum. É aí que o Senhor testa também, muitas vezes. E ali eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tá muito opresso, tá muito espiritual a coisa aqui, não tô entendendo. E aí eu acabei acusando, acabei falando o ponto, tipo, foi um banho de água fria, torcida brasileira, nós estávamos jogando contra 2 estrangeiros. Mudou o lado, aí match point pra eles e eles acabaram ganhando ponto logo em sequência. E ali, tipo, muita coisa aconteceu, perdi, saí, tipo, chorando, mas nem sei que tava chorando, o que tava acontecendo. E Muita adrenalina Nossa. também, né? E do nada a atmosfera do campeonato mudou 100%. 100%. Onde Total. meus adversários, além dos que eu tava competindo, os outros, que são amigos, tipo, me vinham me cumprimentar com um olhar de seriedade, o que é raro, porque eu sou brincalhão. Sim, total. Tipo, raramente eu levo as coisas muito a sério todo momento. Eu gosto de trazer a leveza do Senhor. E eu não tava entendendo, eu falei, o que tá acontecendo? E foi quando todo mundo começava a chorar no campeonato, todo mundo começava a me mandar mensagem, notificação. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E eu acabei... E é algo tão normal, né? E- Tipo, pra gente nós que somos e cristãos eu não e... tava entendendo o propósito daquilo. E depois eu entendi que foi pra mostrar o quanto que o mundo tá escasso do que deveria ser normal.
Não, e o quanto a nossa sociedade está corrompida com princípios e valores, porque ganhar um prêmio, né? Você foi super honrado no Glória a Sun Deus, Series. top. Mas... Muito legal, mas para nós cristãos isso é básico, isso é ser íntegro, isso é ser expressão de Cristo e, tipo... A gente não tava entendendo. Eu falei, eu não ficava... Mas isso mostra o quanto a nossa sociedade ainda precisa trazer isso, resgatar isso, né? E que sejamos nós, os filhos de Deus, que a gente realmente traga isso à tona, né? Que a gente traga de novo esses valores, resgate tudo isso, porque a sociedade quer isso, tanto é que foi algo que foi impactante. Sim, a gente só se falava nisso a semana inteira e recebi o prêmio, como a Drica falou, só que eu não tava em paz com isso, porque não que, ok, eu sentia o mimo de Deus, mas sentia que precisava algo a mais, e Deus me ministrou pra escrever algo muito forte no outro dia, tipo, ao que ponto nós chegamos de ser honrado por fazer uma coisa certa. Sim. E novamente ver à tona esse versículo quando Deus falou comigo a primeira vez, após o título, e ao longo da semana todo mundo falando, o pessoal brincando, não tocou, cara, eu senti que tocou, mas pelo menos eu tô dormindo com a cabeça tranquila. É isso. E o Senhor tem te honrado tanto, né? Agora você também tá indo para Ilhas Canárias, Exato. tendo grandes oportunidades, o Senhor também tá fazendo grandes coisas, você voltou a estar do ranking, né, no 6º melhor do mundo. E como você se vê, né? Como que tem sido esse momento para você e como que você se vê daqui a alguns anos, assim, na vida e no esporte? Eu me vejo... Sinceramente, eu não consigo me ver muito mais pra frente a longo prazo. Tento pensar bastante no hoje, mas com certeza o sonho, e eu quero ser alguém que inspire principalmente dentro da minha família. Para meus filhos, pra minha esposa, onde eu possa sempre buscar a melhor versão do Alan que eu busco. Dentro e fora das quadras. Amém. Eu acho que essa é sempre a minha missão, a dia após dia. Sempre com Jesus. Sempre. Porque sem Até ele... o meu último suspirar, eu quero estar glorificando ao Senhor. Eu já entreguei meu livre-arbítrio. É isso. Eu falei, não aceito esse livre-arbítrio. Esse aqui pode ficar, o Senhor é o dono da minha vida. Eu já ofertei pra ele, não brincando. Isso. Mas esse planejamento é muito bom, porque a gente tem que estar muito atento com as muitas vozes também. Sim. Porque os alunos, eles sonham comigo também. Falam, prof, para de dar aula. Muitos falam, não, vamos atrás de patrocínio. Eu falei, cara... Mas é o que você ama fazer eu também. Eu amo dar aula, eu amo estar com meus alunos, eu amo estar com meus amigos. É meu tempo de qualidade e eu sou remunerado pra isso. Tipo, E nem sempre dinheiro é Só Deus, que, né? Exato. E Tipo, é propósito. Eu falo, poxa, mas não é nem sobre o dinheiro. Eu quero estar ali com eles, tipo, dando risada. E acho que você é um instrumento de Deus, né? Na vida dessas pessoas. Porque uma vez eu falei, cara, não, beleza, vou focar então ser só atleta. Você acha que tanta gente tá falando, aí esse pessoal falou, tá, quem vai pastorear seus alunos? Exato. Quem vai trazer uma leveza, uma alegria? Porque... Querendo ou não, eu sou um refrigério na vida deles, porque eles estão estressados do trabalho. Eu mesma, meus momentos de beach tênis é pra desestressar. Não, pra estar ali e ter um momento e ele pode de ser uma qualidade. oportunidade Sim. de você plantar uma sementinha e assim Amém. vai. Eu lembro de já ter orado por alguns alunos vêm falar comigo, que estão passando por processo, e, pô, eu me sinto honrado. Não, e a gente tem participado juntos, né, do projeto do Eclectus Beach Sports, que inclusive no beach tênis você também está tendo a oportunidade de ministrar ali, ensinar pessoas que nunca pegaram numa raquete. Então eu vejo que cumprir o propósito hoje tem sido uma prioridade. Sim, total. Né? É sobre E Deus tem feito coisas maravilhosas. Inimagináveis. Essa viagem para Gran Canária mesmo, loucura. Do Neida. Do Neida, literalmente. Quinta-feira passada, galera. Eu não sabia que ia, tô indo hoje, tá? Pra Espanha. Não fazia ideia. Até meu parceiro falou, vai. Eu nem vou jogar com meu parceiro, mas planos de Deus. Exato. E a gente tem que tá com o coração disposto, porque a gente, às vezes Deus pede, é hoje e agora, vamos. Sai da tenda, vambora. E pra gente encerrar, que eu tenho feito 2 perguntas bem rápidas. Fala... Assim, as pessoas, a nova geração, ela tem se inspirado muito em você, né, como atleta. Para você dar uma dica e um conselho para essa galerinha que tá chegando, que tá investindo no esporte, a gente vê que o beach tennis tá crescendo pra caramba, o que você diria para eles, essa dica? Manda ver. Agora? Já. E depois a gente vai fechar aqui com uma pergunta chave de ouro. A dica que eu dou pra essa nova geração que chega primeiro de tudo, honre seus pais. Pai e mãe. Nenhum patrocinador, nenhum apoiador vai torcer tanto igual eles. Eles são os seus fãs número 1. Você pode escolher sua profissão, você pode escolher sua raquete, você pode escolher seu parceiro, mas quem escolheu seus pais são Deus. Foi Amém. Deus, né? Amém. E Deus não erra. Então, eles vão te
tá sempre ali do teu lado, independente nos dias bons e dias maus. E pra você nunca desistir, porque o esporte ele te ensina muito na vida. Ele te ensina a você acreditar em você mesmo, né? Porque às vezes Deus fala pra gente, e eu vejo que Deus tem mais fé em nós mesmos do que nós. A gente mesmo, Exato. né? Fala, cara, que louco, Deus já acredita. Então, se você tem esse dom, procura lapidar ele. Pessoas que querem o seu bem. Eu tenho amigos maravilhosos que estão aqui também, que estão fora dos bastidores aqui, que estão em casa. Isso é a sua equipe. E se dedicar. Abrir mão de muita coisa, abrir mão de... A vida do atleta eu vejo que é muito parecida com a do Senhor. Ela quer haver renúncias, mas vai valer muito a pena essas renúncias para ver o quanto que você é forte. Amém. Mentalmente, emocionalmente, e nunca ninguém dizer para você que não consegue. É você que coloca os seus limites. Então, você possa, principalmente, entregar o seu melhor, e no final da carreira, eu faço uma pergunta que me refletiu muito. Será que eu estou fazendo tudo o que é possível? Ou eu posso fazer mais? Isso foi eu vi num seriado, num documentário de um atleta de tênis, Mark Fish, na época. Ele ligou pro treinador, ele já estava aposentado, mas tinha muito ainda para acontecer. Ele falou, cara, será que eu fiz tudo que eu deveria fazer? E o treinador falou, cara, não. Ele foi lá quando ele começou a fazer, e ele se tornou entre os 10 melhores jogadores do mundo do tênis. É isso aí. Então eu peguei isso pra mim. Então, se analisa. Vê se você tá fazendo tudo realmente o que tem que fazer pra depois você se cobrar. É isso. Pra gente fechar, se você tivesse que dar um conselho pro Alan há uns 10, 15 anos atrás, o que você falaria pro Alan do passado? Porque a gente vê aí que nesses 10 anos muita coisa mudou, né? Muitas viradas de chave aconteceram na sua vida. O que você falaria pro Alan? Eu falaria pra você cada dia mais se apegar ao Senhor, como se não houvesse um amanhã, como se fosse o seu último dia aqui na Terra. Amém. Pra você ter bastante discernimento para selecionar a sua mesa de intimidade. E para você perseverar, porque vai valer a pena. Haverá dias bons, dias não tão bons e dias terríveis, mas com certeza valeu cada dia com o Senhor até o dia de hoje, desde quando eu me converti. Amém. Então é isso que eu falaria pro Alan. Sabendo de tudo isso que iria acontecer, eu não mudaria nada. Apenas falaria pra eles tentar ser cada vez melhor mais cedo, né? É isso. Tentar um amadurecimento mais cedo, assim, tipo, pra procurar isso, pra se desgastar com toda a intensidade, investir tempo atrás de tempo no Senhor. Amém. Que lindo. É isso aí. Obrigada, Alan, pela participação. Valeu, Driquinha. E vou deixar o arroba também do Alan aí, do Instagram, para que vocês possam acompanhar a jornada dele, o tanto que ele tem impactado nesse esporte. A gente está junto também no Eclectus Beat Sports, então a gente tem compartilhado aí muitas chaves do reino juntos. E eu quero honrar sua participação com 3 presentes, para a gente encerrar com chave de ouro. O primeiro aqui é uma joia de propósito masculina, da Carol Kearney. Quero que você abra. Isso, eu vou usar. Já vou estrear ela já. Como é que abre isso aqui? Só puxar o azulzinho. A fitinha Cima? azulzinha. Isso. Um mistério, hein? Mistério. Homem com coisas. Isso, hein? Hihi. Vou usar demais. Vamos ver. Carol Kearney, um beijo. Minha apoiadora desde o dia 1. É uma joia, gente. Olha que coisa linda. De couro com pedras naturais. Vou colocar agora. Já coloca, pode ir, deve. Não quero atrapalhar Escolhida, abre ele, isso. Escolhida com muito carinho e de couro. Só colocar. Vou jogar com ela já. Será que eu consigo jogar com ela? Lindo, né? Ai, que bom que você gostou. Carol, um beijo grande. Obrigada, amiga. Obrigado, Carol. Bom, aqui um bolinho de chocolate com canela para você levar, para você degustar, da Nath Mazzoni. Isso aqui eu vou guardar. 0 lactose, 0 refinados e 0 açúcar. Então, também cheio de sabor. Maravilhoso. A Nath também tá comigo aí desde o dia 1 do meu podcast. Então, um beijo, Nath, minha super amiga. E também maravilhosa na cozinha. Todas as receitas dela são maravilhosas. E agora o meu mais novo apoiador,
que é a United Coffee. Então aqui tem uma box de café pra você. Não sei se você toma, mas tem aqui Receba. o melhor café gourmet que você vai experimentar na sua vida. Galera, vou mostrar pra vocês aí de casa, viu? United Coffee. Pode abrir aí, pode abrir, pode abrir. Aí tem, ó. Unboxing. Esse aqui é muito legal de abrir. Abre esse encarte aí. Eles têm uma assinatura mensal, então você pode fazer a assinatura. Vira ao contrário, isso. Olha que lindo, gente. É a marca da United Coffee. Eles têm. Esse aqui é uma assinatura mensal que você faz. Todo mês você recebe cafés gourmets diferentes na sua casa. E eu amo. Então eu espero que você goste também. Top. Glória a Deus, Irquinha. Obrigado por essa honra, viu? É isso. Que bom, mais uma vez. Obrigada, Alan, pela sua participação. Isso, uma honra total. Eu vejo muito que foi o tempo certo e que grandes coisas a gente ainda vai fazer para o reino. Amém. E Nome de grandes Jesus. testemunhos a gente ainda vai viver. E é isso. Deus te Amém. abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, Irquinha. De coração, que o Senhor continue te usando poderosamente e seja startado algo poderoso nessa nova estação da sua vida. Amém. Eu Em nome recebo. de Jesus. Amém, Glória amém. a Deus. Amém. E você aí que está nos assistindo, se você gostou, já compartilha com mais pessoas para que muitos possam ser edificados também aqui com o testemunho, com a história do Alan. Como eu comentei, vou deixar o arroba dele. Vou também deixar aqui o arroba de todos os meus patrocinadores e apoiadores. Como vocês viram, tem Carol Kenny, tem Nath Mazzoni, tem United Coffee, mas tem esse estúdio maravilhoso e muitos outros. Também o arroba deles vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no YouTube e no Spotify, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, porque já temos aí mais de 60 episódios nas plataformas e muita coisa legal tá vindo além do Alan, tem muitos outros convidados especiais. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.